Iniciando mais um programa VIP RS aqui diretamente da Fermata 29, Fermata 29, o café mais pet friendly do Brasil. É aqui na rua Santa Terezinha, número 29, bem na frente, na lateral da igreja Santa Terezinha. VIP RS agora em breve, daqui 30 dias, com um novo estúdio, gravaremos os próximos programas, além da rua também no externo, a gente vai para um novo estúdio próprio do programa VIP RS, depois de 3 anos, praticamente 3 anos e meio, gravando aqui na Fermata 29. Parceria comercial da Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, o poder de surpreender, sempre surpreendendo. Café Coelho Colonial de Gramado, um dos melhores, o pioneiro de café colonial em Gramado, tem há quase 30 anos o Coelho Café Colonial. O Nasser tem que conhecer quando for a Gramado. Esse grande paulista que está aqui do meu lado tem que conhecer o Coelho Café Colonial de Gramado. Sabor do Brick Restaurante, esse o Nasser já conhece, Sabor do Brick Restaurante, um buffet maravilhoso, um dos melhores buffets da cidade, que é bem ao lado, anexo à igreja Santa Terezinha. Dom Cabral, as melhores pizzas de Porto Alegre na Dom Cabral. Que pizza gostosa. Aliás, ontem à noite fui na Dom Cabral, um grande abraço ao Álvaro Lute, levei outro paulista lá para conhecer a Dom Cabral, se apaixonou, se encantou. Olha que pizza gostosa. Parabéns à equipe do Álvaro Lute. Hoje, na presença dele, está fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Digital influencer, comunicador, empreendedor, e em breve vai estar aí, ó, vem surpresa por aí que eu não posso falar nesse momento, né? Vou conversar com Nasser Imad, que também é palestrante também. Nasser, que prazer, que honra estar aqui. Tu estar aqui, uma viagem longa, veio de São Paulo prestigiar o coquetel da VIP RS, lançamento quarta-feira. Muito prazer em ter no programa VIP, Nasser. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Aliás, eu fico lisonjeado, né, de estar na sua presença aqui. Eu tenho acompanhado você e tenho visto seu trabalho. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje aqui. Vamos bater um papo. Não conheci o Rio Grande do Sul. Eu já tive em Porto Alegre muitos anos atrás a trabalho, mas foi muito rápido, né? Então eu realmente não conhecia nada muito pouco. Estou conhecendo hoje, né? Mas, Nasser, me conta um pouquinho como começou todo esse sucesso aí, você está bombando nas redes. Aliás, ontem o Nasser fez uma live e deu 650 mil likes, né? 650 mil, bateu 650. Bateu. Me fala um pouquinho como tudo começou, me fala porque o telespectador agora deve estar muito curioso, né? Então vamos lá, ó. Na verdade começou de uma forma totalmente despretensiosa, de uma forma... Em julho do ano passado, a gente está fazendo acho que 10, 11 meses agora, né? Em julho do ano passado, eu já estava fazendo 11 anos sozinho, divorciado há 18 anos, mas efetivamente 11 anos sem um relacionamento. E eu, numa forma de desabafo, eu fiz uma postagem no dia 25 de julho, uma postagem muito simples, uma postagem com uma foto minha, coloquei minha idade, que até então, o ano passado eu tinha 64 anos, coloquei meu signo e coloquei assim, à espera da sua alma gêmea. Foi uma brincadeira, uma brincadeira. Eu só tudo brincando. Foi uma brincadeira, foi uma simples brincadeira, um desabafo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre falo, eu gosto de usar metáfora para tudo, mas é mais ou menos isso, ó. É igual quando você está na escola, né, e você vê todo mundo namorando e você não está namorando. Aí você faz um bilhetinho dizendo assim, por que eu não estou namorando e tal. Só que esse bilhete cai no chão e alguém pega esse bilhete e espalha na escola inteira. Então você fica famoso na escola inteira. Foi mais ou menos isso. Eu acordei no dia seguinte, tinha 120 mil visualizações. Para um perfil que só tinha 22 seguidores, não tinha sentido 120 mil visualizações, né? 4 horas da tarde do dia seguinte já tinha 400 mil. Isso foi quando? Quando começou? 25 de julho de 2024. Pouco mais de 10 meses. 10 meses, ainda não deu um ano. Nós estamos no mês de maio, né? Falta 2 meses ainda, então 10 meses. E aí eu percebi e comecei a receber uma série de mensagens, milhares de mensagens. E me assustou também. Eu fiquei assustado com o volume, com
de pessoas que estão sozinhas, mulheres, né? Mulheres de mais 40, mais 50. Isso me chamou minha atenção. Inclusive me comoveu, né? Uma das histórias que me estimulou a dar sequência nisso, inclusive trabalhar essa situação com elas, foi uma história de uma moça que tinha 73 quilos, o marido dela se separou dela para ficar com a amiga dela. Isso afetou ela de uma forma assim, ela entrou em depressão profunda. Ela ficou nesse estágio que eu soube, que foi a mãe dela que me contou isso, né? Ela já estava 10 dias sem banho, sem alimentação, sem nada. Ela já não conseguia mais levantar da cama, estava numa situação deplorável, né? E a mãe também morava na frente, a mãe que fazia tudo para ela. A mãe entrou em depressão também, claro, vendo a filha nesse estado, né? E por nada, do nada, já estava desenvolvendo meus vídeos, estava montando meus vídeos, né? E a forma de montar meu vídeo foi uma forma já planejada, eu já estava vendo aquilo ali, como eu comecei a usar música dos anos 70, 80, no tempo que elas eram felizes mesmo. Eu estou lidando com mulheres de 50, 60 anos, 40, né? E as melhores músicas, né? E as melhores músicas também, músicas que hoje, infelizmente, mas você vê que elas sobrevivem, elas são as melhores porque elas estão aqui ainda, né, rodando, né? E, e eu usava texto motivacional, e essa senhora viu um vídeo meu e se interessou, e aquilo começou a animar ela, ela começou a levar o celular dela e mostrava para a filha. A filha estava naquele estado, já na cama. Então. Bom, dias depois, ela entrou na casa, foi lá para fazer a refeição para a filha. Quando ela entrou na casa, a filha estava em pé, lavando a louça dela. Essa senhora se ajoelhou, começou a chorar, começou a rezar. E quando ela me contou essa história, na história ela coloca a idade dela, ela tinha 56 anos e ela disse o seguinte, é nova. Ela disse o seguinte, ó, enquanto eu estiver viva, eu vou orar por você, porque você salvou a vida da minha filha. Que bacana. Aquilo, rapaz, aquilo já me transformou. Te emocionou. E naquele dia, depois daquela história, eu mudei a minha prioridade. Já não era mais encontrar essa pessoa, essa alma gêmea, e nem esse namoro, nem nada. Minha prioridade foi começar a tratar elas. Aí comecei a planejar, comecei a fazer a coisa bem planejada. Então montava meus vídeos e eu defini isso, eu fiz em 3 etapas, né? Criei 3 etapas do plano. Primeiro seria, eu uso muita metáfora, então primeiro seria tirar elas do quarto escuro, que eu falo, né? Na verdade, tirar elas do quarto escuro é fazer elas saindo dessa introversão, né? Fazer elas levantar a cabeça com vontade de amar novamente, de viver, né? Porque eu estava lidando com pessoas que estão em plena solidão, e a solidão e a depressão elas andam de braços dados, né? Solidão e depressão, solidão é o primeiro passo, é o gatilho, é o maior gatilho da depressão, né? E aí eu comecei a tratar os vídeos nesse sentido para tirá-las do quarto escuro. A segunda etapa era tratar elas. Como é que eu poderia tratá-las? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou um administrador de empresa. Mas eu imaginei o seguinte, é dar voz a elas, era isso que eu precisava fazer, não precisava ser muita coisa. Eu abri live e comecei a usar minhas lives para tratá-las, né? Eu comecei a dar voz para mulheres que nunca tiveram voz na internet, nas plataformas. Tanto é que elas nem sabiam utilizar a plataforma, né? E aí eu comecei a perceber que isso ajudava muito, porque cura emocional, gente, quando a gente tem um problema emocional, não tem remédio que dê conta disso aí. Os remédios, eles, na verdade, eles são paliativos e eles têm só a função de transformar você, fazer você não pensar no assunto. Se você não pensa, mas na hora que o remédio passa o efeito, você volta a pensar novamente. Então, cura realmente por um problema emocional, por umas dores emocionais, é você colocar para fora. Eu aprendi isso fazendo com elas. Isso tudo em 10 meses? Em 10 meses. Então a gente partiu para esse segundo plano, comecei a abrir live, comecei a subir elas na janelinha, conversava com elas, deixei elas muito à vontade e elas começaram a poder contar a história delas. Isso era muito bacana. E a tua alma gêmea não apareceu, então. Mas em compensação apareceu muitas fãs. 250 mil. Tá com quantos seguidores hoje no TikTok? Quase 300 né, mil. Em 10 meses. Em 10 meses. Eu acho que se seguir esse ritmo aí, a gente vai chegar no final do ano com mais de 500 mil, né? De seguidores. E hoje eu já trato isso já de uma forma bem profissional mesmo, porque eu tenho visto empresarial, já é um
empreendimento, né? É um empreendimento, mas a função principal até nesse momento não é nem a monetização. A gente ainda está trabalhando na intenção de minimizar as dores dessas mulheres, minimizar a solidão delas. E eu percebi que a própria live, além de dar voz a elas, que eu fui pioneiro nisso, da minha live já saiu umas 40 pessoas que fazem live hoje no mesmo sentido. Isso é legal, porque tá dando mais chance para elas, está dando voz a mulheres que nunca tiveram realmente. Elas hoje podem subir, contar a história delas, isso descarrega, isso né, isso alivia também as dores delas, né? E essa live acontece sempre? Tu faz como é que tem Não, uma periodicidade, não? sim, eu faço live nas terças, quintas e domingos. Faço 5 horas de live, inicio às 19 horas e fecho às 24 horas. Até uns 2, 3 meses atrás, eu fazia todos os dias, todos os dias. Eu cheguei a fazer É live. cansativo. Cheguei a falar, não, você fica sem vida pessoal, você acaba não tendo condições de ter nenhum tipo de compromisso, você não pode ir no cinema, você não pode ter vida social mais, porque você fica preso todos os dias. Por isso que eu mudei. Mas eu cheguei a fazer live, gente, de mais de 12 horas de live. Teve um sábado em São Paulo, na capital teve uma chuva gigantesca e parte da cidade ficou sem energia elétrica. Era um sábado, quer dizer, ninguém saiu, quase todo mundo ficou dentro de casa, né, por causa desse problema. E esse dia eu bati um recorde absurdo. Pra vocês terem ideia, eu comecei a fazer a live às 14 horas e encerrei quase 3 da manhã. 13 horas de live. E esse dia passou pela minha live 87 mil pessoas. É um absurdo. 87 mil pessoas. E eu tive interação com 848 pessoas, que foram o recorde também que eu tive de interação ao mesmo momento. Ou seja, eu tinha 848 pessoas falando comigo ao mesmo momento, entendeu? Isso era foi um recorde também, um recorde desse sentido, um recorde também nesse sábado. Então esse foi eu percebi o seguinte, que eu percebi a importância para elas disso aí, a importância da Sim, live, com certeza. entendeu? Por quê? Primeiro, elas começaram a substituir as novelas delas, a substituir Pela a, live. pela live. Então elas dependiam da live todo santo dia. Todo dia eu tinha que fazer live para elas. A live não deixa de ser uma novela real do dia a dia, né? Exatamente. Ali a gente está contando as histórias da vida e são histórias reais. Então não tem. Ali não é fantasia, é o que acontece mesmo. E às vezes ela é movida por choro, por dor, né? E às vezes é de alegria. Então a gente, dentro da live, eu trabalho tudo. Eu trabalho em alguns momentos com brincadeira e a gente com música, eu uso a música também para As poder. tuas músicas são sensacionais, né? Mas me diz uma coisa, e o Nascer do dia a dia? O que o Nascer do dia a dia faz em São Paulo? Ou é só produção, produção? Fala um pouquinho do Nascer, do dia a dia do Nascer. Então vamos lá, ó. Até eu tenho uma empresa de consultoria de gestão empresarial. Eu abri em 1986. Tem 37 São anos. Paulo mesmo. Em São Paulo, é. Eu sempre fiz consultoria e gestão empresarial. Quer dizer, é a minha zona de conforto é administrar a empresa. Em janeiro desse ano, eu me desliguei da, da, da última empresa que eu estava dirigindo, que era uma agência de publicidade grande de São Paulo. Eu me desliguei deles para me dedicar exclusivamente a elas. Hoje, eu vivo de patrocínio, né, de colaboradores, de doação, porque isso se tornou um projeto muito sério. Porque a partir do momento que você percebe que você chega a salvar vidas, você muda a vida das pessoas, você, Com certeza. né? Então passou a ser uma coisa então eu saí da minha zona de conforto, todo mundo fala, Lácio, como é que você fez isso? É uma loucura. Um homem de 65 anos, pai de 2 filhos, avô de 5 netos. Eu tenho uma neta que estuda na Argentina, faz medicina na Argentina, tenho uma outra neta que mora na Austrália, né? Tem um neto que mora comigo também. Então, minha Como é responsabilidade. que é o nome dele? O Rafael. Rafael, gente boa. Rafael, grande abraço. Rafa é sensacional. É bom de garfo, né? Esse Bom é de garfo. bom de garfo. Esse Rafael é bom de garfo. é assustador, do jeito que ele é bom de garfo. Então, e aí, tomar uma decisão dessa, mas eu não tinha saída. Em janeiro, eu percebi o seguinte:
ou me dedicava a elas, ou me dedicava à empresa. Eu estava dirigindo uma empresa e eu estava sendo pressionado já, né? E eu não dava conta, porque a empresa, normalmente quando você faz gestão empresarial, você assume a responsabilidade de tudo. Então você passa a viver, não é estar dentro da empresa, mas é o seu cérebro, né? Trabalha 24 horas para a empresa. Isso estava muito cansativo, eu tinha que tomar uma decisão. E eu tive alguns depoimentos e algumas pessoas que falaram, não, Nasser, não abandona o projeto, não abandona porque você tem dado resultado assim fantástico, né? Para as pessoas. E eu, particularmente, vou citar um negócio que acho que é importante eu contar essa passagem para vocês entenderem também que isso não é só negócio, isso tornou também, eu tenho uma missão nisso, né? Há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu descobri um câncer no reto. E esse câncer judiou demais de mim. Judiou bastante, eu sangrava demais, a dor era insuportável, né? Eu fiquei dois anos sofrendo com isso, 2, 3 anos quase, até a minha cirurgia e tudo, né? Dessa vez eu falei, pô, eu já passei 5 vezes, eu já cheguei perto de abraçar a morte, né? 5 vezes eu estive muito próximo da morte e todas as vezes Deus foi lá e me resgatou. E dessa vez, já com 64 anos, 63 nessa época, eu falei, pô, mas por que será que Deus toda vez vem me dar o braço e me tira do momento, né, que você acha que você vai? Eu pensei, alguma coisa ele quer de mim, alguma coisa ele espera que eu faça, né? Quando aconteceu, e você vê que não tinha nada a ver, eu já tinha passado, já tinha feito a cirurgia, né? Quando isso aconteceu, eu comecei a ler os depoimentos delas, eu comecei a ver o que eu estava fazendo na vida, eu entendi isso mais como uma missão. Entendeu? Eu trato isso como uma missão hoje. Tanto é que eu não tenho recurso delas, eu tenho recurso de outras pessoas que me ajudam no dia a dia, né? Então essa passagem é muito importante eu colocar isso porque eu lido... É uma lição de vida, né, Nasser? Eu lido hoje isso como uma missão mesmo. Eu não vejo, tanto é que você falou de uma surpresa e a gente vai chegar nessa, eu vou comentar sobre isso também, mas eu comecei a tratar isso com a maior responsabilidade possível, trato elas como se fossem meus entes queridos, ou seja, como meus filhos, meus netos. Eu sou aquele tipo de ser humano que é o paizão, né, que faz tudo. Tanto é que meus netos são 5 netos, os meus 5 netos ainda estão embaixo da minha asa, né? É um defeito meu, mas é um defeito pisciano também, né? Peixes, então? Pisciano, você sabe como é que é, né? E aí eu faço isso com elas também. Eu já percebi que sem querer eu faço isso com elas. Elas me preocupam, elas me deixam... eu vou até contar uma outra passagem aqui, que é muito importante, uma história. Deixa eu só te interromper um minutinho para eu chamar os comerciais, que aí nós continuamos esse bate-papo. Já chegou também a dona Melissa Oliveira, uma grande empresária, empreendedora aí. E, aliás, eu não posso deixar de comentar antes do intervalo, quem fez nós esse conhecimento, essa amizade que se tornou, foi a Cleide Lima Rossi, grande parceira também da VPS, que mora em São Paulo. Cleide, quero te mandar um abraço, ela está trabalhando contigo, né? Grande abraço para ti, Cleide, conhecer essa figuraça, que é uma pessoa maravilhosa, por intermédio da Cleide, quero te mandar um grande abraço. Pena não estar aqui no lançamento da VPRS, mas acho que na de outubro ela estará aqui com certeza, né? Sim, é isso mesmo, em setembro, acho que setembro, outubro, né? Está trabalhando contigo, né? Está trabalhando comigo, tem me ajudado bastante, porque ela tem o relacionamento, por intermédio dela que tive o prazer de te conhecer, tive o prazer de conhecer muita gente em São Paulo, mas só para a gente retomar esse ponto da missão que a gente fala. Deixa eu só chamar o intervalo. Tá, após o intervalo a gente continua esse bate-papo aqui com Nasser Imad, aqui diretamente da Fermata 29, o café mais pet friendly do Brasil. Sabor do Brick, quem prova aprova, quem prova aprova. Sabor do Brick conquistou meu coração. Sabor do Brick da redenção. Bife aquilo ou bife livre, tanto faz.
Sabor do Brick tem gosto de quero mais. Sabor do Brick, quem prova, aprova. Sabor do Brick. Grelhados, saladas, pratos quentes e sobremesas deliciosas. Tempero que acompanha gerações. Sabor do Brick. Pizza Dom Cabral. Tem que ter sabor. Dom Cabral. Tem que ter cobertura. Dom Cabral. Então chama no Whats 30 30 24 24. Chama no Whats 30 30 24 24. Chama no Whats 30 30 24 24. Dom Cabral, pizza quentinha na sua casa. Chama no Whats 30 30 24 24. Vou continuar esse bate-papo aqui com o grande Nasser Imad, sempre com a parceria comercial da Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, sempre surpreendendo, na Avenida Ipiranga. Sabor do Brick Restaurante, o melhor buffet da cidade, Coelho Café Colonial de Gramado e também a Pizzaria Dom Cabral. Grande Álvaro Lute, parabéns por esse empreendimento. Aliás, antes de ir embora, tem que ir lá comer a pizza da Dom Cabral, uma pizza maravilhosa. Acho que só em São Paulo tem as pizzas do Álvaro Lute, Pizzaria Dom Cabral. 30 30 24 24 é o delivery. Ou se não, na Cabral, esquina com a Rua São Manuel. Nasser, vamos continuar esse bate-papo aqui, porque, olha, a gente tinha programa aqui para ficar um dia falando, né? Tem muita história, né? Mas eu quero pontuar as mais importantes. Eu tive uma situação de uma mulher que subiu na live, já avó, uma senhora, bem debilitada, inclusive, que estava com câncer, né? E ela contou a história dela. Rapaz, aí você entende que você tem uma missão mesmo. Ela casou com 11 anos de idade com um homem de 29 anos. 11 anos? Com 11 anos. A mãe praticamente empurrou ela nesse casamento, achando que estava salvando a vida dela, porque no Nordeste, principalmente no Nordeste, Norte e Nordeste, tem muito disso. E a gente, bem no fundão lá do Nordeste, né? A mãe colocou ela, ofereceu ela nesse casamento aí, porque disse que os primos iam estuprar ela, que não sei o quê, iam abusar dela, os irmãos, não sei o quê, aquela confusão de coisa de bem lá do fundo mesmo, né? Infelizmente isso acontece muito. E entregou ela para esse rapaz de 29 anos, uma pessoa que deveria ser o cuidador de uma menina, porque pensa, uma menina de 11 anos, é uma menina ainda, né? Esse cidadão, 2 anos depois, 2 anos depois que ela engravidou, depois que ele fez tudo que tinha que fazer e eu acho que se cansou dela, eles moravam num sítio. Ele ia lá, trazia mulheres lá da cidade, ia para o sítio, trazia prostitutas, né, garotas de programa, e pegou ela pelo cabelo, arrastou ela de madrugada e jogou ela no meio do mato. E não satisfeito com isso, para se divertir, ele tinha uma garrucha, um revólver daqueles, né? Ele ficava dando tiro lá no mato para ela não dormir na madrugada. Olha o tipo, né, do cidadão que entregaram, que a família entregou uma menina de 11 anos. Essa menina se tornou mãe, se tornou avó e estava bem debilitada porque ela estava com câncer. Esse câncer, eu tenho quase certeza, porque eu não sou médico, mas eu tenho quase certeza que é emocional. É fruto de uma relação doentia, de uma relação tóxica, abusiva, de um ser humano desprezível. E isso tem muito até nos dias de hoje, principalmente no Norte e Nordeste. Tem. Então essa senhora conversou comigo como avó, ela criou os 3 filhos sozinha, porque o cidadão foi para o inferno, entendeu? E espero que ele seja abraçado lá com o capeta, né? Ela criou esses 3 filhos sozinha, educou essas crianças se tornaram adultos, se formaram. Que bacana, muito bacana, muito bacana. E essa história dela me comoveu muito, porque ela tem problema aqui também na pele, não nasce mais cabelo dela, porque esse cidadão arrastou ela pelo cabelo no asfalto, arrancou toda a pele
Então, infelizmente, isso não é uma exceção. Isso quase não é mais... Deveria ser uma exceção raríssima, mas não é. No Norte e Nordeste a gente sofre muito com isso. Entendeu? Mas sofre no Brasil todo. Tá? Então, tudo isso aí, JP, fez com que eu enxergasse esse mundo aí de uma forma... E a minha atuação passou a ser missão. Tanto é que a gente vai falar agora sobre a questão da ONG. Eu trabalhei muito com pessoas que saíram de relacionamentos tóxicos. Eu tive uma situação em janeiro, eu estava fazendo a live, uma mulher pediu para subir e eu não atendo, eu não deixava ninguém subir quando a pessoa está dentro de relacionamento, mas ela não me falou que estava em relacionamento. Ela subiu, aí ela começou a contar. E ela estava apavorada dentro da casa dela, tremendo. Eu falei, calma. E ela falava assim de uma forma, ela estava aterrorizada. Agora, adivinha por que ela estava aterrorizada? Não é porque tinha um bandido para chegar, a casa dela ia ser invadida por bandido, por estuprador. Não, era o medo do marido dela chegar. O cara que deveria estar cuidando dela, o cara que jurou um dia amá-la e protegê-la, era o demônio, é o monstro que aterrorizava ela. Aí ela rapidamente falou que vivia refém do cara, que é essa relação tóxica, existe um plano nessa relação tóxica, né? Esses caras são psicopatas. E ela estava extremamente apavorada. E eu falava para ela assim, então tá, abre a porta e sai da sua casa. Ela falou, para onde? Minha família não me quer mais, os vizinhos me ignoram, porque o psicopata é assim, lá fora, ele é um doutor, ele é um cara bem esclarecido, ele se apresenta bem, dentro da casa ele é um monstro que aterroriza a própria esposa, né? E ela não tinha para onde ir. Isso, né? E ele chegou no momento que ela estava falando comigo. Ah, chegou. Mas na hora, ele chegou, ela gritou e desligou. Eu me arrepia porque eu passei a noite chorando aquela noite, porque eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Não sei até hoje se ela morreu, se ela foi agredida. Não sei, porque ele já fazia isso com ela. Ele já agredia, ele dava murro de mão fechada, não. O cara não é um covarde, o cara não é nem um humano. Eu não posso falar que é uma pessoa, não é um ser humano. Não pode ser um ser humano, não pode ser considerado um ser humano. É um monstro mesmo, né? Bom, isso ficou na minha mente, me desgastou muito. E aí a gente fez o projeto, escrevemos já o projeto está pronto, de uma ONG para resgatar mulheres que estão em relações tóxicas e abusivas. Já não é trabalhar elas depois da relação, é resgatar elas lá dentro da casa. Eu não posso entrar na casa da pessoa e tirar ela dentro, mas hoje eu quero que essa ONG, que a gente denominou o nome de Casa Flor de Lótus, né, por causa da Flor de Lótus mesmo, eu quero poder estar na porta e falar para ela assim, pode abrir sua porta que nós estamos aqui do lado de fora e vamos te abraçar. E a ONG tem essa função. E essa ONG tem que ser por intermédio político. A gente vai iniciar sozinho. Sei por quê. Você sabe que os primeiros 5 anos você não pode receber recursos políticos na ONG. Então, pelo menos um apoio, né? O apoio sim. O apoio, a gente já tem o apoio político em São Paulo, de um partido que está em evidência em São Paulo e está muito ligado a esse tipo de ações, porque estão ligados à igreja também, né? Isso é legal, eu já falei com um deputado estadual, eu não sei se eu devo citar o nome dele aqui, mas eu já tive o prazer de conhecê-lo e entender também que eu posso ter ajuda, né? Principalmente em busca de patrocínio, que é o que eu vou precisar para poder... Porque a ONG, a minha ideia da ONG é conseguir atender de 300 a 500 mulheres por mês. Então, olha, a Melissa Oliveira aplaudiu lá. Na sequência, mais VIP RS, vou conversar com a Melissa Oliveira, a capa da VIP RS, que é dia 14, foi lançada, e em breve estaremos em São Paulo, lá vamos bater um papo, vamos comer um sushi, né? Porque a equipe toda gosta de sushi, né? Olha lá, o pessoal todo lá nos bastidores. Grande abraço, saúde, paz, felicidade e um bom retorno para São Paulo. Obrigado. Essa tua mensagem final aí foi sensacional. Repete. Gostei. Não viva para ninguém. Quando a gente vive para alguém, a gente se anula. Viva com alguém, é bem diferente.